Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero começar essa reflexão com uma pergunta sobre o quanto nós ofertamos para Deus. Quanto nós ofertamos para Deus? E eu nem estou falando de dinheiro. Eu nem estou falando de dinheiro. Quanto nós ofertamos para Deus? Quanto nós ofertamos para Deus o nosso tempo? O tempo para ler, meditar a palavra de Deus, o tempo para rezar o texto, para fazer a oração pessoal. Quanto? Quanto? Pensa nisso. Quanto? É uma pergunta importante para nos fazer refletir. Quanto nós doamos para Deus, ofertamos para Deus? Isso diz respeito à nossa entrega a Deus, à nossa doação para o Senhor, à nossa doação de vida, o nosso serviço pastoral, nosso serviço pastoral. Veja, o Evangelho fala, Jesus estava no templo, ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. E Jesus também viu uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. E era tudo que ela tinha. Nós ofertamos a Deus o nosso tudo ou as nossas sobras. É isso que nós somos chamados a refletir no dia de hoje. É isso que nós somos chamados a pensar no dia de hoje. Veja, talvez você diga assim, padre, eu já faço alguma coisa para Deus. Sou da pastoral tal, sou do grupo tal, eu sirvo na liturgia, na missa, eu faço isso. Mas quanto? Porque aquelas pessoas ricas também poderiam dizer, eu ofertei uma enorme quantia em dinheiro para o templo. Mas qual é aqui a diferença? É porque aqueles homens eram homens ricos que tinham muito dinheiro, e apesar disso, o que deram, o que ofertaram, foi algo que era sobra. O valor em si era alto, mas esse valor em si que eles depositaram, que eles ofertaram, era sobra, era o que estava sobrando. E já aquela viúva com aquelas 2 moedas que não valiam quase nada, ofertou tudo o que tinha. Então, no nosso serviço ao reino de Deus, no nosso serviço para o Senhor, seja ele qual for, seja ele qual for, mas tente responder para si o quanto eu tenho dado a Deus. Quanto? Pensemos nisso, que o Senhor nos abençoe a sermos sempre generosos com Deus.
na nossa doação de vida. E Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.